Graça e paz, igreja. Salmo 83:18 diz: para que todos saibam que tu, cujo nome é Senhor, e somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Glória a Deus por isso. Que todo reino se dobre, toda língua confesse o Senhor. É o sonho, não é utópico, porque acontece todos os dias. Vai acontecer hoje. Se não for aqui, será em outro lugar. Mas a cada dia, a cada momento, a verdade nas palavras do Senhor é que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós esperamos que essa cidade se dobre aos pés do Senhor Jesus. Nós esperamos que o nosso estado, nosso país, seja restaurado pelo Senhor Jesus, o único que é capaz de trazer restauração, o único que é capaz de salvar uma nação inteira. Ele já fez isso outras vezes. O desejo dele é fazer isso novamente. E ele clama. O clamor está registrado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, tenha certeza que eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos continuar influenciando, meus irmãos. Nós vamos encerrar essa série hoje. O desejo do meu coração é que você tenha ouvido, que você tenha anotado, que você tenha meditado, você possa ouvir de novo, porque está disponível, que esses desafios que foram lançados, você tome como se fosse para você mesmo, como se fosse algo pessoal. Daqui de cima pode parecer que a gente joga no atacado, né? Mas é um desafio para toda a igreja, para todo aquele, como o Senhor diz, que se chama pelo meu nome, todo aquele que optou por mim, todo aquele que foi achado, foi encontrado, foi resgatado, todo aquele que se diz discípulo, todo aquele que é chamado de cristão, de evangélico, somos nós a igreja do Senhor. Vamos falar de legado hoje, legado, o legado da influência, a herança que nós podemos deixar. Para exemplificar isso, eu volto naquela ilustração que há tempos eu compartilhei com a igreja acerca de uns garotos que estavam brincando na rua, estavam conversando, e um deles era filho de pastor, e ele ficou prestando atenção na conversa dos coleguinhas, e um dos colegas disse: meu pai conhece o prefeito da cidade, e tem muita amizade com ele. Mas aí o outro interrompeu ele, todo contente, e disse: o meu pai conhece o presidente. Eles são muito amigos. E antes que esse terminasse de falar, o outro disse: isso é nada, meu pai conhece o delegado. Ninguém prende ele, ó. E aí ficaram esperando o outro. Esse filho de pastor olhou para ele e disse: meus amigos, meu pai conhece Deus. Eles são muito amigos. E aí os coleguinhas ficaram mudos. Não tinha mais para quem apelar, né? Ficaram assim, ó. Só que o pai daquele garoto estava ouvindo, né? Estava ouvindo, sem que os garotos percebessem. Então ele foi para dentro de casa, se ajoelhou e fez essa oração: Pai, muito obrigado pelo meu filho e pela influência que tenho dado a ele sobre ti. Isso é influência. Esse é o legado da influência que é passado, é transmitido entre pai e filho, entre amigos, entre pessoas. E para falar de legado da influência,
para falar sobre a herança, nós precisamos recorrer à nossa palavra, a nossa arma, né? A nossa espada, na verdade a palavra de Deus. Precisamos observar aqui os exemplos que o Senhor nos deixou, de influência que repercute como legado, como herança para nós ainda hoje, porque ainda é influência, ainda é motivador. E a Bíblia é recheada disso, né? Desses frutos que foram produzidos com um investimento prévio. É como a gente faz hoje com a criação dos nossos filhos, a gente investe para que eles reproduzam no futuro. Isso é uma faca de dois gumes, porque influência pode ser boa e pode ser má. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. A Bíblia é recheada de exemplos, a partir do Velho Testamento. Eu li Gênesis 12 e vi um pouco, relembrei um pouco da vida do patriarca Abraão, homem de Deus, amigo de Deus. E por onde aquele homem passava, ele deixava a sua marca como servo de Deus. Ele foi conhecido assim, como um adorador. Porque em todas as ocasiões em que o Senhor se fazia presente, ou que ele notava a presença do Senhor com ele, ele levantava um altar. Imagino quantos altares ele não levantou. A Bíblia registra alguns. Mas a Bíblia não registra o dia a dia de Abraão. Imagino eu quantos altares ele levantou, em quantas ocasiões o Senhor foi sentido por ele, a sua presença ali, em todos os momentos. Todos puderam ver também que o Senhor abençoava aquele homem, que ele era próspero. Abraão, ele foi crescendo em suas experiências com Deus, até se tornar o pai na fé de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. É assim que a nação de Israel ainda o considera hoje, como o pai da fé. E de fato ele foi. Porque a fé que ele exerceu em Deus, a maneira como ele confiou em Deus, a maneira como ele foi provado, não sei se nós seríamos aprovados se passássemos pela mesma situação. A Bíblia também fala da influência desse homem sobre Isaac, seu filho, e como Isaac trilhou um caminho muito parecido com o do pai. Influenciado pelo pai, ele obedeceu a Deus. A trajetória de Isaac é marcada pela obediência também. O fato dele ter sido bem-sucedido é resultado da obediência. E ele aprendeu isso com quem? Com o próprio pai. Isaac ele tinha a intenção de ir ao Egito, porque na circunstância em que ele estava vivendo, não só ele como o seu povo, era um contexto de fome, de seca. Mas pela proximidade com Deus, Deus o exortou, Deus o alertou e disse: não vá, fique na terra de Gerar. E a palavra no capítulo 26 de Gênesis diz que o Senhor lhe apareceu e disse: não desça ao Egito, habite nessa terra que eu te disser, peregrina por aí, não se preocupe que eu vou estar contigo e vou te abençoar. Gênesis capítulo 26. E a história desse patriarca foi enriquecedora em matéria de exemplos para nós, porque por onde ele passava, Deus também lhes dava prosperidade, ele foi próspero. Temos vários exemplos, nós poderíamos citar vários outros no Velho Testamento. Temos o exemplo de Daniel, um jovem que influenciou uma geração. Eu admiro o exemplo desse jovem. O texto de Daniel, capítulo 1, no versículo 8, diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Olha o pedido desse jovem. Por favor, eu lhes peço a liberdade para não me contaminar. E apesar de Daniel e seus companheiros estarem numa nação completamente diferente da sua nação, completamente em termos de costumes, em termos de culto, porque eles adoravam vários deuses, mesmo assim ele se manteve fiel. Imagino a influência que ele exerceu sobre seus amigos, a influência que ele exerceu até mesmo para os adoradores de outros deuses ali que conviviam com eles no palácio. Exemplo de fidelidade, de hombridade, porque ele foi homem. Ele foi homem. Em tudo o que significa ser homem. Principalmente no que se diz respeito a não abrir mão dos seus valores. E um dos valores era a fidelidade que ele tinha ao seu Deus. Mesmo correndo o risco de perder a vida, como de fato aconteceu. Mas o Senhor honrou e o livrou da morte. Então ele exerceu influência numa nação soberana, não é? Mas nós temos muitos exemplos também no Novo Testamento, e o exemplo maior de influência essa de forma prática, de forma mais explícita, é a do próprio Jesus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus, a pessoa por quem nós estamos reunidos aqui, o motivo desse culto, o motivo desse ajuntamento, o motivo de estarmos falando sobre influência, o próprio Jesus. Quero ler com vocês um versículo, dentre outros que vamos ler ainda, mas abra em Mateus no capítulo 11. Mateus capítulo 11, no versículo 29. Diz assim, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Numa outra versão diz assim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Jesus ensinou a conquistar a confiança. Jesus inspirou a fé. Jesus instigou os seus seguidores a confiar nele, a aprender dele. E uma palavra que esteve em alta essa semana nos lideres, nas classes de lidere, tanto aqui no Lidere 2 como Lidere 3, foi demonstração. Porque foi isso que Jesus fez. Ele treinou os seus discípulos para ganhar almas. E praticamente tudo o que Jesus fez tinha um vínculo com esse trabalho, com essa missão de evangelizar. E ele evangelizava primeiro os seus discípulos. Ele os discipulava, ou seja, ele os ensinava, para depois cobrar dele que ele ensinasse a guardar tudo o que eles aprenderam. Jesus os ensinou a ganhar almas, e esse era o objetivo, esse era o foco. O método de Jesus era infalível. Ele usava um método para influenciar pessoas. Sabe qual era o método de Jesus? Ele mesmo. O seu exemplo era ele mesmo. O seu método era ele mesmo. Nada de quadro, nada de pincéis, nada de projetores, nada de apostilhas, nada de gráficos coloridos, nada de diploma no final do curso.
O método era a vida, a sua própria vida. A maneira como ele falava, o que ele falava, como ele se movia, como ele olhava, como ele enfrentava, como ele saía de cena, como ele perguntava, como ele respondia. Esse era o método. Os discípulos aprenderam tudo observando. Ele os levou a reconhecer as necessidades de todas as classes de pessoa. Porque eles observaram os encontros de Jesus com o publicano, os encontros de Jesus com a mulher pega em adultério, o encontro de Jesus com o fariseu, com os doutores da lei, com os pescadores, com o homem rico, o encontro dele com os leprosos, com o cego, com a mulher estrangeira, com o centurião romano, o encontro de Jesus com o líder da sinagoga. Então eles aprenderam a reconhecer a necessidade de cada público, de cada classe. Eles observavam como Jesus atraía as pessoas para si mesmo, como ele conquistava a confiança daquelas pessoas, como ele inspirava a fé daquelas pessoas, porque Pedro teve a sua fé restaurada, o Senhor inspirou a fé daquele apóstolo, daquele seguidor. Jesus inspirou a fé do próprio Tomé, ainda que com uma confrontação mais dura. Jesus inspirou, motivou, restaurou a fé daqueles dois que iam de Jerusalém para Emaús, tristes, cabisbaixos, porque agora o mestre havia morrido. E para todos eles, Jesus disse: tenham bom ânimo, vocês conseguem, eu consegui, vocês conseguem também. Jesus restaurou a fé de muitos. Jesus restaura a fé de muitos ainda hoje. Isso é legado, isso é herança deixada. E deve ser aproveitada por todos nós. Como ele abriu o caminho para a salvação para muitas pessoas. E ele foi observado por isso. Então, meus irmãos, essa palavra demonstração esteve presente nessa semana cheia, como o pastor Isaac disse, cheia de encontros. Os grupos multiplicadores já apresentando com muita alegria aqueles que o Senhor vai trazer, aqueles que o Senhor vai acrescentar à família cristã. E lá no Lidere, muitos ouviram o seguinte, que as pessoas, elas não precisam de mais motivação, inspiração ou condenação, né? Elas precisam é de demonstração. Nos mostre como fazer, nos mostre para onde ir, nos mostre. Porque demonstração leva à transformação, né? E tem um teólogo alemão, músico, que enfrentou muitas coisas pela fé, foi um prisioneiro de guerra, um homem que lutou em defesa da fé, mas também foi hostilizado, ainda na Primeira Guerra Mundial, um homem chamado Albert Schweitzer. Ele disse que exemplo não é a coisa mais importante para influenciar pessoas. Exemplo é a única coisa. Não é a coisa mais importante, é a única coisa para influenciar pessoas. Eu pergunto, será se nos falta coragem para sermos exemplo? Será que nos falta coragem de mostrar quem realmente somos? Eu contei para vocês, né, do pai que estava tendo um problema com o filho e pediu um dia para o pastor ir lá aconselhar o filho, e quando chegou em casa, na hora do jantar, o pastor sentado à mesa e aquele menino olhando para o pastor, olhava para um lado, olhava para o outro, e depois dava a volta,
E o pastor, encabulado com aquilo, perguntou: meu filho, o que é que você está procurando? Ele disse: eu estou procurando a sua outra cara, porque o papai chega aqui dizendo que o pastor tem duas caras. Eu estou procurando a outra cara do senhor. Será que somos assim? Nós temos 2, 3 faces, 4 faces, e por isso nós temos medo de influenciar, medo de escancarar quem somos, de usar o nosso exemplo pessoal. Você ainda é daqueles que tem que ligar para alguém, para outro grupo de pessoas, lhe acompanhar. Eu queria influenciar a vida de outra pessoa, mas eu queria que você fizesse isso. Por isso eu estou te chamando, vem, porque eu ainda não estou preparado. Eu tenho dito para essa igreja que é tempo de renovo, é tempo de purificação, é tempo de santificação, é tempo de limpeza, é tempo de vestirmos as vestes que o Senhor preparou para nós. Já fomos justificados pelo Senhor. Podemos nos apresentar como somos. Pecadores sim, mas não vivemos na prática do pecado, na prática prazerosa. E se vivemos, é tempo de limpeza, é tempo de confessar, é tempo de buscar o Senhor. O que Jesus fez durante 3 anos foi servir de exemplo. Ele construiu um legado de influência boa, de influência positiva na vida dos seus discípulos. Ninguém conseguiu ainda escrever, protestar de algo ruim que Jesus tenha feito em termos de influência na vida daqueles que o seguiam. Não existe essa acusação contra o meu Jesus. Não existe. Em João capítulo 13, ao lavar os pés dos seus discípulos, o Senhor deu um exemplo prático de amor, deu um exemplo de valorização, deu um exemplo de humildade. E teve ali até aquela pequena discussão com Pedro, porque Pedro não quis aceitar aquilo ali de cara, mas logo ele aprendeu e multiplicou. Em Atos capítulo 3, relata que Pedro, acompanhado de João, foram na hora da oração até o templo, provavelmente para orar também, e deram de cara com um coxo, com um aleijado de nascença, que estava ali na porta. E aquele indivíduo, com certeza marginalizado, com certeza ali desprezado, ao ver Pedro, lhe pediu esmolas. Pediu esmolas. E Pedro, já restaurado, já com a sua fé restaurada, por quantas vezes não viu, não aprendeu com o exemplo do Senhor, quantas vezes ele não viu o olhar de misericórdia do próprio Jesus para as pessoas necessitadas. E ele olha para aquele homem e diz para aquele homem, como o mestre também teria dito, ele disse: olhe para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levante, ande. E o texto diz que, segurando aquele homem pela mão, ajudou ele a levantar, e ele de um salto se pôs em pé, e ele entrou com os apóstolos ali no templo, e começou a dançar, andando, saltando, louvando a Deus. Esse discípulo que acompanhava Pedro, que também teve a vida totalmente transformada, de tanto andar com o mestre, de tanto perceber, de tanto olhar o exemplo do mestre, foi tão transformada que ele, pela sua índole, pelo seu temperamento, era apelidado de filho do trovão, e no final dos relatos, ou no final,
após ter escrito o Evangelho, as cartas, o apóstolo João, agora era considerado o discípulo do amor. O discípulo do amor. Esse mesmo João escreveu em 1 João 2, do 5 ao 6. Vamos conferir? Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 5 a 6. O texto diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. De que forma? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E andar como ele andou. Olha, gente, quando eu leio essa parte, eu percebo que a Bíblia não é só leitura. A Bíblia é para ser vivida, é para ser praticada. Buscar parecer com Jesus. Porque nós só seremos aperfeiçoados no amor de Deus desta forma, se nos parecermos com Jesus, conhecendo mais dele e querendo ser parecido. Eu vi uma crítica recentemente, acerca de uma música que está no auge. Nós cantamos ela aqui, onde nunca antes se ouviu, de forma tão repetitiva, a pessoa capaz de repetir 40 minutos. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Você ficar repetindo isso durante 40 minutos, culto após culto, e nunca pisar numa escola bíblica dominical. É uma incoerência muito grande, né? Nunca participar de um estudo bíblico, passar a semana inteira sem ler a Bíblia. Eu quero conhecer. Como? Como? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você precisa saber como foi que ele andou. Olha, quando andamos muito com uma pessoa, quando temos um contato, bem próximo com alguém por muito tempo, a convivência nos deixa parecido. Muitos dizem que a Yasmin se parece muito comigo. Eu já estou começando a achar, que a Yasmin se parece muito comigo. Tem umas coisas que ela faz lá em casa que ela diz: é que nem o papai faz, mãe. Algumas coisas são boas, outras nem tanto. Mãe, vou fazer que nem o pai. Aí a Socorro olha assim para mim: você está vendo? Você já recebeu aquele olhar incriminador? Diz: olha aí, ó, está vendo? Pois é, influência, Outro dia uma irmã compartilhou comigo, acerca de um obreiro que pertence a uma determinada denominação, que tem um líder maior, E ela disse: pastor, eu nunca vi duas pessoas se parecerem tanto. O homem fala do jeito do outro, prega do jeito do outro, grita do jeito do outro, se movimenta do jeito do outro. Mas é isso. Sem perceber, falamos parecido, andamos parecido, rimos parecido. Nossas atitudes lembram as atitudes daquela outra pessoa. Se isso é fato, isso é verdadeiro, gente, então será assim com você, será assim comigo, se nós andarmos com Jesus Cristo. Se andarmos com Ele toda hora, se conversarmos com Ele a todo momento, todos os dias, se abrirmos o nosso coração para Ele, se buscarmos conhecê-lo mais, o nosso olhar também será de misericórdia. O nosso olhar também será de compaixão. O nosso temperamento será mais brando. O que o Senhor Jesus disse, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso. Nós seremos mansos. Humilde, nós seremos humildes.
foi demonstrando que Jesus influenciou. E é sob essa bandeira da influência, da demonstração, do exemplo, que tem a ver com testemunho de vida, que o apóstolo Paulo também influenciou. Ele influenciou um jovem chamado Timóteo. Quero ler com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os 2 primeiros versículos, Paulo diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E o versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo influenciou o jovem Timóteo. Ele o chama de filho. E quando Paulo chama Timóteo de filho, isso denota ali um relacionamento muito próximo, um relacionamento intencional, feito à base de, ou construído à base de muita demonstração, de muito exemplo pessoal. Paulo escreveu 2 cartas direcionadas a ele. E não tem muita dúvida acerca da conversão de Timóteo. Se fala desse rapaz em Atos, no capítulo 16, quando Paulo o conheceu. Paulo encontrou esse rapaz numa cidade chamada Listra. Paulo conheceu esse rapaz quando Paulo voltou a Listra, ou seja, Paulo havia passado por lá uma vez, e provavelmente, na primeira vez que Paulo passou por lá, esse rapaz se converteu. E agora, na segunda vez que Paulo passa por lá, conhece o rapaz, escuta o testemunho dele, ouviu um bom testemunho acerca de Timóteo. Os cristãos de lá falavam muito bem dele. Ele tinha um pai que provavelmente não era crente, não era convertido, era grego, mas a mãe e a avó daquele rapaz eram tementes a Deus. Com certeza devem ter influenciado, ou foram as primeiras influências cristãs dele. E aí Paulo pede permissão para levar aquele rapaz com ele. Deixa ele comigo. E aí Timóteo passa a seguir o apóstolo Paulo, se tornou ajudante de Paulo no resto ou durante o resto da vida do apóstolo. Ou seja, Paulo era um irmão em Cristo e agora tinha um filho na fé. Paulo confiava tanto naquele jovem que frequentemente mandava ele ajudar algumas igrejas. Eles andaram juntos a tal ponto que quando Paulo escreveu as cartas, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, a segunda carta, Timóteo estava com ele. Timóteo foi com ele na 3ª viagem missionária para Éfeso, para a região da Macedônia, presenciou muitas coisas. E o que me chama a atenção no testemunho de Timóteo é porque lá mesmo onde Paulo conheceu ele, na cidade de Listra, Paulo foi perseguido, foi apedrejado, e próprio Timóteo, após ter sido convidado para segui-lo, presenciou o que ele poderia enfrentar, as agruras do ministério de alguém que ama, que era apaixonado por Cristo. Então ele tinha a opção de desistir, mas ele não desistiu, ainda que corresse risco de vida, corresse risco de ser apedrejado, coisa pior. E ele aceitou. Timóteo estava com Paulo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, quando Paulo escreveu aos Coríntios, Timóteo estava com ele. Quando Paulo levou dinheiro, a contribuição
para ajudar as pessoas lá na Judéia, os cristãos. Timóteo estava no meio. Durante a prisão de Paulo, Timóteo estava presente. O autor de Hebreus relata o que não existe mais em canto nenhum da Bíblia. Ele diz que Timóteo também foi preso, mas depois foi solto. Ou seja, Timóteo agora estava passando pelo que o seu instrutor, pelo que o seu professor, pelo que o seu discipulador estava passando. Sofreu perseguição por causa da sua fé. Então, com certeza, o legado da influência de Paulo mudou a vida daquele jovem. Eu pergunto para os jovens aqui, quem tem influenciado você? Quais são os referenciais cristãos para a sua vida hoje? Quem são os imitadores de Cristo que você tem imitado? O legado da influência de Paulo, né? Está no fato de ele mesmo, Paulo, ter acompanhado muitos discípulos. Paulo investiu a vida dele também na vida de muitas outras pessoas. Agora ele também, Paulo, sofreu influência, recebeu influência. Uma pessoa investiu muito na vida dele. Esse homem, lá em Atos capítulo 4, diz que ele era chamado de José. Ele era natural de Chipre. E depois ele foi apelidado e o apelido pegou e ficou sendo chamado de Barnabé. Uma pessoa muito importante, de grande relevância para o Evangelho. E alguns estudiosos até dizem, né, que provavelmente Barnabé e Paulo tenham sido amigos de infância. Através da biografia de Paulo, já Paulo mesmo, né, convertido, através da biografia dele, alguns dizem que talvez até a conversão de Barnabé tenha inspirado Paulo, ou tenha aberto a mente de Paulo, para ter tido aquele encontro com Jesus. Alguns estudiosos especulam isso. Barnabé foi quem primeiro acolheu Paulo na comunidade cristã, que levou ele a Jerusalém. Quando ele se converte, os apóstolos lá em Jerusalém não confiam muito nele por causa do seu histórico, mas Barnabé é como se fosse um avalista, ou seja, ele avaliza a conversão de Paulo, que até então ainda estava assim meio atordoado, ainda estava aprendendo, né? Em Atos, no capítulo 9, versículo 27, é Barnabé que traz Paulo para a igreja, para junto da igreja. Em Atos capítulo 11, Barnabé vai buscar Paulo lá na cidade de Tarso, porque Paulo havia sido enviado para lá, para trazer Paulo até a cidade, até a igreja de Antioquia, e lá eles dois pastorearam. A igreja de Antioquia se juntou em concílio, em oração, e comissionou os primeiros missionários, e foi justamente Paulo e Barnabé, aqueles primeiros missionários. Então Barnabé não foi apenas influência na conversão de Paulo. Na verdade, ele integrou Paulo na vida cristã, integrou Paulo no colégio apostólico, lá em Jerusalém, promoveu a inicialização do ministério pastoral de Paulo, abençoa Paulo, comissiona Paulo, enfim. Aí chega um ponto, né? Lá em Atos capítulo 15, tem um relato que mostra que eles dois discutiram, e foi uma discussão séria, uma discordância ministerial, não deixaram de ser amigos, mas pontos de vista diferentes. Mas o texto diz que foi algo tão grave que eles se separaram. Barnabé tinha um primo chamado João Marcos. Paulo convidou Barnabé, vamos agora para mais uma viagem, vamos passar motivando as igrejas que a gente plantou, vamos lá. E ele disse, vamos levar João Marcos com a gente. Aí Paulo disse, não vamos levar esse rapaz não, porque na primeira viagem ele deu para trás, ele abandonou a gente. E aí Barnabé disse, não, eu vou levar ele. E Paulo disse, não vai.
E Barnabé disse: pois tudo bem, então você pode ir que eu vou ficar aqui com o meu primo. Alguns dizem que foi por causa do parentesco, mas eu não acredito nisso não. Para mim, toda essa história, todo esse relato, o relato dessa discussão, para mim, isso aí me passa um ensinamento que quase nada na nossa caminhada espiritual é tão importante quanto os nossos relacionamentos. Sabe, o importante não é nem a tarefa que você desempenha, a atividade profissional que você se envolve, a carreira que você tem e que absorve você. Para mim o importante não é nem isso, sabe? Para mim o importante é a qualidade dos relacionamentos que a gente vai adquirindo enquanto a gente está vivendo. Os relacionamentos que nós vamos construindo enquanto a gente faz o que faz. Eu penso que o que define a minha contribuição no reino de Deus não são as tarefas, é a qualidade dos relacionamentos, a forma como são construídas, a sinceridade, a influência. Barnabé, ele é muito interessante porque ele serve na igreja de Jerusalém durante muito tempo, e lá ele conhece João Marcos. A igreja se reunia na casa de João Marcos. E ele vê o potencial daquele garoto, só que aquele garoto era um judaizante, ele não concordava muito que juntasse os crentes das terras dos gentios lá, que se convertiam através de Paulo, e misturasse com os judeus que se convertiam. Ele não gostava disso, por isso ele não concordou. Isso não era contra Paulo pregar para os gentios, mas ele não concordava que juntasse ali e tudo. E em Atos capítulo 11, nos mostra que Barnabé, ele foi enviado para Antioquia para verificar o que estava acontecendo lá, e ele se lembra de um amigo dele de infância, se é que de fato foram, né? Eu não tenho como atestar isso, mas ele se lembra de Paulo, e ele vai até a cidade de Tarso, atrás de Paulo. Alguns estudiosos dizem que a viagem de Antioquia para Tarso levava tempo, não era muito fácil. Além do trajeto de navio, poderia demorar mais de um mês para poder chegar naquela cidade. Então ele para o que ele estava fazendo naquela igreja, porque se lembra do amigo, e leva um mês para ir até lá, e leva outro mês, ou mais de um mês, para voltar com Paulo, porque ele queria investir na vida do amigo, ele não queria deixar ele lá sozinho, e ele traz o amigo para Antioquia. Então Barnabé, ele é focado nas pessoas, no relacionamento, é o jeito dele. Ele gosta de se relacionar, ele gosta de influenciar. No momento em que ele teve que escolher em continuar cumprindo a missão dele lá em Antioquia e permanecer ao lado de uma pessoa, ele escolheu permanecer ao lado de uma pessoa. Isso lhe rendeu frutos. Aí você se pergunta assim: ah, pastor, mas eu não sei o que fazer no reino de Deus, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei o que fazer para ser útil no reino de Deus. Essas perguntas, todas elas estão ligadas a uma tarefa. Eu tenho que limpar o templo, eu tenho que botar as cadeiras, eu tenho que fazer o quê? Mas o reino de Deus, ele não é um reino de tarefas, ele é um reino de relacionamentos. Pessoas focadas em pessoas. Lembram de Jesus? Ele focou nas pessoas. Não importa se você está lavando a louça, se você está consertando um carro, dando aula numa escola, recebendo uma pessoa numa consulta médica, administrando uma empresa, se é um caixa numa loja. Não importa, o que você tem a fazer no reino de Deus está bem do seu lado, na pessoa mais próxima de você. Isso é o que você tem que fazer no reino de Deus. Eu arrisco dizer que nada é tão importante no reino de Deus quanto as pequenas conversas que nós podemos ter, seja num telefonema, seja enviando uma mensagem, enquanto a gente aguarda, sei lá, a fila andar,
enquanto sentamos ali no corredor de um hospital, esperando o resultado de um exame, as pequenas conversas. Acredito que isso seja o mais importante no reino de Deus. As nossas vidas, elas são feitas de pequenas conversas também, ou passam pelas pequenas conversas, a partir dos nossos relacionamentos. E é aí onde podemos influenciar. Nada nos fere mais do que os nossos relacionamentos, mas também nada nos dá mais prazer do que os nossos relacionamentos. Eu digo para vocês, eu conheço pouquíssimas pessoas que abandonaram sua igreja por causa de heresia, por causa de uma confusão doutrinária. Pouquíssimas pessoas. Mas eu conheço e posso listar mais pessoas que abandonaram suas igrejas por causa de relacionamentos quebrados, por causa de relacionamentos ali rompidos, partidos, desapontamentos, decepções, frustrações. Agora também eu nem tenho como fazer uma lista do tanto de pessoa que foi conquistada por causa de relacionamentos. A lista é muito maior, muito maior, muito maior. Barnabé era uma pessoa que conseguia enxergar pessoas. Eu não sei se eu não conheço todos os feitos de Barnabé, né? Há quem diga que foi ele que escreveu o livro de Hebreus. Não se sabe. Eu não sei quais foram os feitos dele, mas, na minha opinião, talvez o maior feito de Barnabé, enquanto discípulo de Jesus, talvez tenha sido ter colocado assim a mão no ombro de um amigo e dito assim para ele: vem cá que eu quero te apresentar algumas pessoas. E aí ele leva o amigo e ele bate nas portas, tem um bocado de gente reunida, aí ele abre a porta e ele diz: ei, Pedro, Judas, Tiago, eu quero apresentar um amigo meu para vocês. Ele foi alcançado pela graça de Cristo. Ele é servo do Senhor agora. Está aqui. Saulo de Tarso. Talvez o maior feito da vida desse homem tenha sido isso. Coisa mais importante que ele fez: parar tudo durante alguns dias ou alguns meses para poder ir buscar um amigo. Foi dizer também para Paulo o seguinte: ei Paulo, faz o seguinte, continue plantando as igrejas para os gentios. Pode continuar. Eu não vou mais com você não, agora eu vou dedicar um tempinho aqui a João Marcos, porque eu acredito no potencial desse rapaz. Vou levar ele para Chipre, vou levar ele lá para minha casa. E o texto bíblico diz isso, né? Atos capítulo 15, que Barnabé se separou de Paulo e levou João Marcos com ele, foi para Chipre, para a casa de Barnabé. Eu vou passar um tempo agora com esse rapaz. Influência, meus irmãos. Construa o seu legado também. Influencie. Você está tão preocupado com as tarefas, o que você pode fazer. Talvez você já tenha se achado, né, alguém que não tem serventia no reino de Deus e há tanto para fazer no mundo ao seu redor. Lembra da música? Influência. Nós podemos construir o nosso legado de influência. Eu quero encerrar com esse último texto. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo do 9 ao 11. Paulo finalizando aqui a carta ao seu discípulo, ao seu filho na fé, e ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Falando para Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga Marcos. Traga esse rapaz.
Olha só, quantos anos se passaram? Paulo preso, já perto dos seus últimos dias, e aí a coroação, talvez para Barnabé, né? Traga aí, Timóteo, traz Marcos, porque ele me é útil, eu preciso dele aqui. O que existe entre o João Marcos rejeitado por Paulo na segunda viagem e agora esse João Marcos que era útil para ele? Sabe o que existe entre esses dois? Barnabé, um homem extraordinário que desenvolveu com João Marcos uma relação também de influência, e agora João Marcos serve aos propósitos de Paulo. O legado da nossa influência. Quem você está influenciando hoje? Quem é que se parece com você? Quem é que tem vontade de servir a Deus como você serve? Quem é que tem vontade de se parecer com Jesus como você parece? Pense nisso. Nós podemos investir na vida de alguém. Nós podemos montar, construir um legado de influência na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.